Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Universitária do UniCesusc. Que bom que você está conosco para acompanhar mais um episódio, dessa vez sobre o curso de Direito, um dos cursos mais bem posicionados no sul do Brasil, um curso que coloca o UniCesusc também no cenário nacional, um curso que realmente é muito vinculado à grife do UniCesusc, tá certo? E para você que está aí tomando sua decisão, amadurecendo qual curso, qual instituição, esse é o momento de você aproveitar essa oportunidade que o UniCesusc está oferecendo, que é esse bate-papo através de podcast. Hoje eu recebo a coordenadora do curso de bacharel em Direito, lá do UniCesusc, a professora Cristiane Calbi. Professora, seja bem-vindo. Muito obrigada, Anderson. Um prazer estar aqui com vocês. Que bom, a gente vai bater um papo muito legal sobre o curso de Direito. Todos os cursos do UniCesusc, né, estão tendo essa oportunidade de vir aqui bater um papo, mas quando a gente pensa assim lá no curso de Direito, né, a gente sabe o quanto o curso de Direito está, digamos assim, envolvido com a história, né, desde lá da faculdade Cesusc, não é verdade? Com certeza, foi o primeiro curso. Isso aí, mais de 20 anos, né? O pontapé inicial lá atrás, da faculdade Cesusc, já foi com curso de Direito, né? Foi o primeiro. Ciências Sociais e Direito. Já há mais de 20 anos, né? Com certeza hoje é o curso que se mantém, né, do início. Que legal, muito bom. Professora, quando a gente fala hoje do curso de Direito, bacharel em Direito, isso, de maneira geral, não estamos falando nem da sua instituição, nem de onde você formou, enfim, qualquer situação hoje, né? A gente vê alguns adolescentes, que é realmente onde eu estou mais inserido, falar assim, não, poxa, Anderson, mais um advogado para passar fome, né? E porque o pessoal fala muito, assim, tá cheio de advogado por aí. Provavelmente por ser uma das graduações, uma das áreas mais antigas profissionais do Brasil em questão de universidades e faculdades, naturalmente que deve ter muita gente mesmo. Mas sempre tem lugar, né? Sim. O curso de Direito já tem 200 anos de história, né? A gente fez 200 anos esse ano, inclusive. Brasil? Sim, 1824. Então vem do período colonial. Então, é um curso, claro, que tem um renome, que tem uma história. Eu acredito que ainda há espaço para todo mundo. E eu não estou falando isso só sobre o aspecto da questão da advocacia, porque isso é apenas um dos nichos do direito. A gente pode pensar em várias outras vertentes. Tanto as mais antigas, tradicionais, como magistratura, defensoria pública, promotoria de justiça, mas a gente pode pensar também nessas novas atuações de legal techs, as startups, trabalhar num departamento jurídico de determinada empresa. Bem que isso não é tão antigo, né? A primeira expressão que você usou foi qual? Legal techs? O que seria? Me ajuda. Normalmente essas legal techs são empresas de tecnologia, mas que vão trazer soluções na área jurídica. Olha então, só. algum aplicativo, isso às vezes pode ser aplicado inclusive para o judiciário, então não necessariamente para um escritório ou para uma empresa de advocacia ou na área jurídica, mas que vai então atrelar muito o direito com a inovação. Então é algo bastante novo, coisa de o quê? 10, 15 anos no máximo. E Floripa é um dos grandes Polos, né? Polos, exatamente. Quando a gente fala de tecnologia da informação, Florianópolis é considerada, segundo um professor de vocês, inclusive, né? O professor Sérgio, que, né, fala lá do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Ele até me corrigiu, né, no bom sentido, porque eu chamava, o Vale do Silício brasileiro. E aí eles, não, é a Ilha do Silício, né? É a ilha. Ainda mais que estamos numa ilha. Então. Não, isso mesmo. E aí, com certeza, o curso de Direito tem que estar amarrado com isso, né? Sim. Vocês estão no meio da Ilha do Silício ali, porque vocês estão próximos à CAT, próximos a todas aquelas grandes empresas, ao Sapiens, né? Park, né? Exatamente. E assim, né, Anderson, não tem mais como hoje a gente pensar no curso de Direito, que é um curso que eminentemente a gente sempre foi visto como uma combatividade, né? Ou seja, tentar resolver os conflitos através do combate, A, B, ir para a justiça. Só que hoje a gente já tem um outro olhar. Então, do combate temos aqui, né, A e B, que vão para o judiciário eventualmente para debater alguma determinada demanda, que o juiz então vai determinar, ou uma juíza, a solução. Hoje, desde 2015, então já faz quase 10 anos, né, não é nenhuma coisa tão nova assim. A gente já tem novas formas de resolução de conflito.
né? A conciliação, a arbitragem, justiça restaurativa, direito sistêmico. Então, tudo isso também está atrelado à tecnologia. Então, não dá mais para a gente pensar hoje só o direito como uma profissão que vai brigar, que vai debater. Não, não é só isso. Não é só o que tá lá no Suítes. Exatamente. Não, perfeito. Porque o pessoal associa muito, porque adolescente, quando fala de medicina, é o Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Quando vai falar de direito, ou How to Get Away of Murder, né? Não, isso é mais antigo, acho que o pessoal nem vai saber o que eu tô falando. Mas quando fala do Mike da Rachel, né? Sim. Aí o pessoal já fica achando que é aquilo que vai ser. Não, né? até porque o nosso sistema judiciário é completamente diferente, né? A justiça norte-americana é através de precedentes. Então, a justiça vai modificando a partir do pensamento muito dos juízes, enquanto que o nosso não. O nosso é uma outra vertente, né? O que a gente chama de civil law. Então tem como base mesmo a legislação. São sistemas diferentes. Olha então, só. assim, a gente... toda audiência vai ser que nem a gente vê nas audiências, nos filmes americanos. Não é, né? Não é assim. Então é completamente diferente. Mas enfim, isso talvez seja papo para uma outra hora. Mas mexe com o imaginário, né? Mexe muito, muito, com certeza. Com o romantismo, com a fantasia e às Sim, vezes a até ficção, com uma rotulagem, né? Uhum. Mas você assistiu? Assisti. Adoro. Não tem como, né? Muito bom, muito bom. Mas o legal é disso. Eu acho que... Eu fico imaginando como deve ser um happy hour dos advogados, né? Como é que deve ser aquele momento de descontração. Com certeza vão falar de casos, decisão do STF, debates e tudo mais. Acontece. E geralmente é interpretativo, né? Porque a lei tá ali, mas provavelmente muitas dessas conversas não acabam em unanimidade, né? Não, com certeza a gente tem posicionamento para todos os lados, né? Ainda mais com tribunais que são bastante... que se posicionam bastante, que tem alguma certa atuação até no sentido de modificar ou de gerar uma sementinha para mudar as leis, vamos dizer assim, né? Um certo ativismo judicial, a gente chama assim, né, na área do direito, mas para não dificultar isso. Então vem o tribunal para também tentar aos poucos modificar a legislação, para ver alguma situação social diferenciada. Então sim, a gente leva isso também para os bares, para os restaurantes. É claro que dependendo da área, tu vai ter um papo um pouquinho mais interessante do que, de repente, simplesmente um advogado de outra área, né? Então, você quase falou a área, hein? Sim. Você pensou em qual advogado que é o chato. Não, acho que não teria isso. Não teria isso. Mas não tem problema. Se tivesse, depois que a gente sair aqui da gravação, você pode me contar qual depois eu conto, então. Então tá bom. Mas e aí, qual foi a sua decisão para a área jurídica? Assim, você era estudante do ensino médio, de uma escola de Joinville, você passou por toda a trajetória que os meus alunos passam, né? E aí, em determinado momento, foi uma feira de profissões, foi orientação dos pais. Naquela época não tinha série, né, sobre isso. Então não foi romantismo de nenhuma série. Não. Quando digo naquela época, professora, não estou entregando a sua idade, mas apenas só para... Sim. Na verdade, eu já tinha um posicionamento bem tomado. Já? No ensino médio? 10 anos de idade. 10 anos? Com 10 anos de idade, eu já sabia exatamente o curso que eu queria fazer. Sim. Eu sei que é meio peculiar, talvez, vamos dizer assim. Bastante. Mas com 10 anos, eu já tinha certeza absoluta que eu queria fazer direito. E que eu queria fazer o direito e ainda ser juíza. Não é o que eu sou hoje. Sim. Tá? Mas ainda dá tempo. Não, ainda dá tempo, mas não é mais o que eu quero. Não quer? Mudou? Não, mudou. No primeiro ano da faculdade, eu pensei, não quero ser juíza. Conseguiu ver isso dentro da graduação? Já no primeiro ano, eu já entendi que isso não era pra mim. Mas daí eu também passei os outros 4 anos sem saber o que eu queria. Sério mesmo? Sim. Foi estudando, vou seguir. Eu sei que eu quero formar, mas o que vai acontecer depois eu vejo. Sim, o que aconteceu foi o seguinte. O meu pai tinha uma empresa. E durante muito tempo, às vezes vinha alguma cobrança de alguma cobrança geral de qualquer coisa. Ou algum empregado processava meu pai. Ou meu pai ia lá e respondia algum processo porque, vamos dizer, a conta de telefone, não sei o que, aconteceu alguma coisa. E eu às vezes acompanhava meu pai nessas situações. Não de entrar numa audiência, obviamente, porque não poderia. Mas meu pai contava sobre isso pra mim. E me explicava do jeito dele. Ele é engenheiro, né? Explicava do jeito dele. E eu achava aquilo encantador. Olha só. Eu achava muito sensacional. Eu pensava, nossa, eu quero estar nesse lugar.
eu quero saber mais sobre essa questão de justiça, de optar por um lado, por outro, por decidir, por fazer o bem. Então não foi, né? então não foi porque você era brigona. Não, Na escola, defendia as Não, não colegas, era. saía defendendo os outros. Não. Até porque uma voz calma dessas não vai brigar com ninguém, né? não era por causa disso, mas realmente meu pai me inspirou. Talvez positivamente e às vezes negativamente, né? No sentido de repente, uma reclamatória trabalhista. Mas, né? Mas, enfim, de toda forma, eu achava aquilo tudo muito encantador. Então, quando chegou na época ali do ensino médio, eu não cheguei a fazer uma segunda opção, porque às vezes tinha algumas faculdades Sim. que você podia optar por uma segunda opção. Eu fiz apenas pro direito. E aí entrei, fiz, e já no primeiro ano, né, Já descartou. já descartei a questão, né, do poder judiciário, de ser juíza. Pensei na advocacia, mas não era algo claro. Eu fui deixando a vida levar Sim. nos 5 anos. E aí foi construindo isso à medida que foi passando o tempo, né? Uhum. E quando a gente olha hoje para a grade curricular do seu curso lá no Unicesусc, por quê? É um curso de 200 anos, não do Unicesusc. Não. Mas é um curso de 200 anos, né? Sim. E é um dos cursos mais antigos no mundo, né? Eu acredito que quando a gente fala do direito, acho que a gente vai até acho que a Grécia Antiga, Roma, né? Eu acho que vai passar por lá de alguma forma, né? Perfeito. E aí vai vindo até, acho que passa pela Revolução Francesa, passa pela Constituição Americana, e aí vai ganhando corpo, vai ganhando forma, e hoje temos o direito que conhecemos, né? Mas ele tá diferente. Claro. Né? Ele tá diferente. Mas assim, como que vocês cuidam para conseguir ainda uma instituição que é conhecida por grandes nomes ali na docência, como é o curso de Direito do Unicesusc, certo? Por grandes nomes locais, não só da docência, mas também de mercado. Vocês têm muitos professores que são exclusivamente dedicados à docência, e você tem professores também que estão no mercado e na Sim, docência. Perfeito. Né? Mas como manter isso? Porque às vezes pode ser que quem está mais na docência, às vezes pode estar mais atrelado, talvez assim, mais àquele tradicionalismo, né? E a pessoa de mercado, ela traz algumas coisas que são inovadoras. E como mediar isso e tornar o curso sempre atualizado, sendo que o campo jurídico tem essa veia tradicional, tem a vaidade natural, e não estou dizendo que ele é ruim ou bolso, estou dizendo que existe, né? E como fazer isso, professora? Para tornar o curso sempre atual e sempre tão procurado e referência, né? Porque o curso de vocês hoje briga com cursos da Universidade Federal, briga com outros, né? Mas especialmente hoje, quando a gente fala assim nas escolas, que é o meu caso, pessoal, o curso de Direito do Unicesusc, os alunos concordam, é referência. Os alunos positivamente eles respondem. Mas como fazer isso? Tua pergunta é bem capciosa, porque é amplas respostas. Vamos começar pelo seguinte. O curso de Direito, ele tem como base ciências humanas. Então, a gente vai estar lidando com pessoas. Então, isso é desde sempre, há 200 anos. Mas é claro que essas pessoas estão numa sociedade completamente diferente, né? Então, apesar de sim ser um curso das ciências humanas, é um curso que vai estar o tempo todo correndo atrás do que acontece dentro da sociedade. Os conflitos, as coisas boas, as coisas ruins, todas as mudanças, né? Então, é um curso que vai estar o tempo todo andando de mãos dadas, né? Com as atualizações, com o que está acontecendo no nosso mundo. Então, o curso não tem como, a matriz curricular do nosso curso na Unicesusc não tem como ficar desatualizado. Então, eventualmente, a cada 9, 10 anos a gente atualiza. Inclusive, a nossa atualização foi agora em 2023. Poxa, recente? Super recente, exatamente. E quando fala em atualizar, não é uma ou outra matéria. Não é muita coisa. É atualizar a bibliografia, atualizar conceitos, Totalmente. tem que rever. Ementa, né? O que vai se estudar de conteúdo, a própria adição da extensão, que daqui a pouquinho a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, Okay. né? Que é uma conexão mais forte com a comunidade. Então, toda essa atualização ela é feita de tempos em tempos e foi feito agora bem recentemente. E o interessante é o seguinte, Anderson. Desde o primeiro ano, na faculdade, no curso, né, na faculdade de Direito, o aluno já tem contato com disciplinas que a gente chama de dogmáticas. O que quer dizer isso para o aluno, né? Ai, meu Deus do céu, não sei nem o que tá falando. Ele vai achar que é uma coisa chata, mas não é. Não é. Na verdade, na minha opinião, talvez Sim. seja o mais legal. Que é a disciplina de direito penal, direito civil,
Essas são as dogmáticas, que tem um nomezinho direito antes. Ah, Porque a gente tem outras disciplinas que a gente chama de propedêuticas, que é filosofia, sociologia, ciência política, metodologia e assim por diante. que fazem parte da grade. Que fazem e parte. Elas têm que estar lá para poder compor Sim. o conhecimento Uhum. científico do que o aluno vai. É a base. Né? É a base. Só que muitos cursos que a gente vem analisando o Brasil aí, o que acontece? Eles começam apenas com essas que a gente chama de propedêuticas. E aí o aluno fica cansado. Então, Aí muitas vezes. desestimulado. Desestimulado e ele acha chato. Exato. Enquanto Porque que ele quer ver alguma coisa, ele já quer discutir uma lei, ele já quer brigar com o professor, no bom sentido, né? Acho que ele tá louco pra discutir com o professor, né? Com um colega, alguma coisa. Não, mas não pode, porque isso é injusto, né? A gente brinca, né, que é o aluno de primeiro ano, ali, primeiro semestre, primeiro ano do direito, ele já vem de terno e gravata, as mulheres de salto alto e com vadimeco embaixo do braço, que é um código, né? Sim. Mas é brincadeira, né? Piada à parte, eu acho que é um grande diferencial do nosso curso. Ter essas disciplinas já de direito civil, direito penal, né? Já no primeiro ano. Isso já estimula o aluno a ver o que ele vai ver ao longo desses 5 anos, né? Então não fica aquela coisa amassante de que ele já estava vendo no ensino médio. Eu já tive sociologia, eu já tive filosofia. Não, eu quero ver coisas diferentes Sim. agora. Então isso já é voltado, né? Bem focado Isso pro é da curso. última atualização de vocês? Não. Já Isso era. a gente já tem desde o... Olha, Tá no embrião de vocês. já tá no embrião, mas acho que o grande diferencial que nós tivemos, essa modificação grande para 2023, foram as disciplinas mais voltadas para a área de inovação e tecnologia, as disciplinas focadas nas práticas. Isso teve uma pequena alteração, mas a grande alteração mesmo foi a inclusão da extensão curricularizada. Não sei se tu quer falar um pouquinho sobre isso, eu acho que é bem interessante. Eu acho que você já deu a introdução, pode seguir. Então tá, para não ficar de spoiler, Não, né? Exato, extensão Curricularizada. Então, por favor. O que aconteceu, Anderson? Em 2018, o MEC lançou uma resolução obrigando. Isso não é coisa da Unicesусc, isso é coisa Brasil, tá? Regra do Ministério da Educação. De que todos os cursos de todas as faculdades, e eu não estou dizendo só do direito, eu estou dizendo medicina, engenharia, ADS, tudo, nutrição, o que for, tem que ter 10% da sua matriz curricular como extensão. Tá, beleza, professora, mas o que quer dizer isso? Né? 10%, então, quando nós estamos falando num curso que tem... 4.000 horas, 400 horas. É bastante coisa. É bastante coisa. Então, no nosso curso do direito... O curso de vocês tem 4.000 horas. Tem... mais ou menos isso, 4.000 e pouquinho. E então tem que ter 400 horas de extensão. Exatamente. Nós temos 460 horas. De extensão. Nós temos... Agora eu lembrei do número. Temos 4.500 horas, né, o curso todo, e 460 horas só de extensão. E o que seria essa extensão? Quando a gente fala na ideia de universidade, a gente tem um tripé: ensino, pesquisa, extensão. É isso que sustenta a ideia de um curso de graduação. O ensino, beleza, sala de aula, né? Estamos acostumados. A pesquisa é aquela coisa do TCC, é a metodologia, é escrever os trabalhos. Isso tudo vai ser considerado pesquisa. Ou até mesmo uma pesquisa de um trabalho em sala de aula de uma disciplina, entre aspas, normal. Ou que tem uma pesquisa social de campo, que vai fazer parte de um trabalho de uma determinada graduação. Tá lá, a pesquisa tá lá. É isso, pesquisa é isso. E a extensão, no Brasil, ela era ainda muito fraca. Enquanto que na Europa, nos Estados Unidos, é algo que já começava desde o início, que era algo comum, no Brasil, ou pelo menos a gente pode dizer até a América Latina de forma geral, era algo muito incipiente. E o que é a extensão? A extensão é a conexão dos alunos que estão ali na graduação com a comunidade externa. E eu não estou falando, Anderson, de grupos vulneráveis. Eu estou falando, sim, também de grupos vulneráveis. Então, eventualmente, um grupo lá numa escola pública, num morro, numa comunidade carente. Mas eu também posso estar falando de uma startup que está despontando e ganhando muita grana e que os alunos também vão fazer alguma atuação, alguma ação de extensão lá nesse grupo. Então, são setores da sociedade. É a conexão entre os alunos com os setores da sociedade. E é algo que na Unicesusc... Não necessariamente trabalho social. Não. Pode ser tanto social, Uhum. como também um trabalho privado, um trabalho econômico, um trabalho... Sim. Não importa. Extensão de maneira geral. É. Existe na minha sociedade, está na minha região, está na minha localidade, faz parte da realidade no contexto onde eu estou inserido. Uhum. E eu vou me conectar com essa minha realidade. Seja ela no campo social, seja ela no campo... Isso. E um diferencial, tá, Anderson?
essa atuação, essa ação de extensão, ela é horizontal. Então não são os alunos que vão chegar lá para aquele grupo social, vamos supor, um grupo que atende crianças. Uma palestra de bullying, por exemplo, numa Isso, escola. perfeito, Pega na lá escola pública. Pega lá um semestre do direito Uhum. e aí vão tentar ajudar os jovens a entender os efeitos do bullying, o que o bullying, o que já hoje já se considera, inclusive, enfim, né? As sequelas, todas as consequências. Sim, que o criminalização que agora a gente já tem, é isso isso, tudo. Até pronto. porque essa é minha área, né? Ah, é mesmo? Sim, minha área é do crime. Mas é isso. Então é exatamente isso. E é horizontal. A gente não quer levar o conhecimento para esses alunos. Não, é uma troca. São os alunos lá da escola pública, que a gente está dando exemplo aqui, né? Sim. Só para a gente tentar entender. Que vão trazer, olha, a gente quer falar sobre bullying, mas a gente quer falar sobre bullying nessa esfera. E aí os alunos aqui da Unicesus que vão, junto com o professor que é orientador, vamos bolar alguma coisa, vamos chamar um palestrante, vamos fazer um teatro. Não sei. Um júri simulado. Exatamente, vamos fazer um lanche, mas daí nisso a gente já vai... Aí então são múltiplas possibilidades. Então a gente tem essa conexão. Qual que é o grande diferencial? Isso começa na segunda fase. Não é lá no final, quando o aluno já vai ter a prática jurídica, que isso daqui a pouquinho a gente pode falar. Né, que isso é uma outra área bacana do direito, que também é obrigatória. A extensão começa na segunda fase. E isso vai até a 7ª. Então são 6 semestres que o aluno tem com essa conexão. Para fechar as 460 horas. Exato. Então ele percorre praticamente ali... Um pouco mais que meio curso, né? Um pouco mais de meio curso, porque ele vai viver isso. Em determinados momentos vai estar as caixinhas de horas lá que ele vai cumprir. Exato. Só que para prover essa quantidade de horas versus número de alunos, a instituição tem que levar muito a sério todas essas conexões. Não, nem fala. Tem que fazer muito convênio, tem que reconhecer a sociedade onde ela está inserida, tem que ter acesso, né? Porque às vezes o acesso não é fácil. Às vezes você tem o projeto, você tem os alunos, bate lá na porta do lar de idosos, da escola, da empresa, Presídio, do órgão, etc. E te corre, né? Exatamente. Porque não tem interesse, né? Porque você vai dar trabalho porque alguém vai ter que abrir a porta, alguém vai ter que te arrumar uma sala, te emprestar uma mesa, limpar o lugar onde vocês vão ser inseridos, etc e tal. E às vezes não existe a boa vontade, mesmo que seja um benefício para quem está recebendo, né? Extensão está sendo um desafio para os professores das graduações de forma geral, que eu acho que está sendo uma revolução. Só que o que eu posso dizer para ti é o seguinte, e a gente tem sentido isso lá na Unicesus, porque nós estamos já há 1 ano e meio fazendo extensão, né? Porque a partir de 2023 começou a ser obrigatório. Então nós já estamos ali no final de 2023 que nós começamos. Então já são aí alguns semestres de experiência. E o que a gente tem percebido é o seguinte, o aluno que vem participando ativamente, porque a gente tem muito a questão do protagonismo do aluno. Que é algo também que inclusive muda toda a qualidade do trabalho, né? Com certeza. Então esse aluno que é protagonista, que se envolve, que se engaja, que participa dessas ações de extensão, ele já vai se formar com uma outra cabeça. Porque já vai ser um aluno que vai ter tido, exatamente como eu falei, essa conexão desde o início da faculdade com uma comunidade, com um grupo, com um setor da sociedade. E que isso a gente não tinha um tempo atrás. A lei, como eu comentei antes, é de 2018. Então significa dizer que antes o máximo que o aluno tinha eram extensões voluntárias, isso sempre existiu, tudo bem, mas não era algo obrigatório dentro da matriz curricular, e a prática. Só que a prática jurídica, você fala, já é o estágio? Isso. Mas isso só poderia bem mais pra frente. Pois é, e aí que tá. Levava-se muito tempo para o aluno poder exercer alguma coisa, porque nos primeiros semestres ele não pode fazer prática jurídica, né? Exatamente. Mas a extensão, então, é uma oportunidade dele poder já, enfim, praticar alguma coisa, já está inserido com a realidade de mercado, seja qual for o projeto de extensão que a instituição vai oferecer. Então ele não precisa esperar a prática jurídica para já poder ter esse contato. Essa experiência, exatamente. Por isso que era chato, professor. Desculpa, eu não sou da área jurídica. Imagina. Mas por isso que era chato. Começava com matérias que ele recém tinha visto no ensino médio, né? E aí começava teoria. E ele louco para estagiar isso só lá na frente. E recém que teve... Sim. Né? Tem muita gente que acaba fazendo estágio fora, né? Tribunais, escritório de advocacia e assim por diante, desde o começo.
Isso é uma outra experiência. Isso né? é possível. Isso é possível e a gente chama isso de estágio extracurricular. O estágio obrigatório, que é dentro da faculdade, inclusive nós temos lá no Unicesusc, né, o nosso, que a gente chama de ESAGE, que é o Escritório de Atendimento Jurídico, ele começa na 7ª fase. Então é bem como você colocou, Anderson. Imagina, quase lá no final do curso, que a pessoa vai ter conexão com os assistidos, que a gente chama, né, com os clientes, entre aspas, aqui. Esse estágio é obrigatório. Esse é obrigatório. Faz parte da grade curricular de Isso. qualquer curso de direito. Todos têm. Todos têm que ter Todos têm. essa prática jurídica. Uhum. E aí, então, ele vai Isso. por isso. E a gente chama essa prática jurídica real. Porque realmente você vai atender uma pessoa de carne e osso. Que é caso real. E isso, é um caso real. É um processo real. É um processo que muito provavelmente vai se tornar, que vai para o judiciário ou para alguma mediação, alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem ali o contato com as partes, né? O aluno, ele pode conduzir tudo? Ele conduz praticamente tudo sob uma orientação de um professor. E aí ele vai na audiência. E no dia da audiência quem aí conduz é o advogado, que no caso é o professor, né? Mas os alunos ficam ao lado. Tá, porque como no caso vamos fazer de conta, e não fazer de conta não, porque é assim mesmo, né? O escritório seria um escritório de verdade. Sim. O dono do escritório, entre aspas, é o professor. Isso. Certo? Uhum. O Harvard, né? É o professor. E aí, então, os alunos vão fazer um atendimento sob supervisão do professor. Isso. Vão fazer. Aí, se perdem, daí eles consultam o professor ou colegas Sim. e tudo mais. Uhum. E vão atendendo aquele cliente, que é um caso real. Quando o assunto vai a julgamento, aí os alunos vão junto na audiência. E aí quem representa de fato o cliente, nesse caso daí, claro, é um professor que é advogado, né? Que é advogado, porque ali ele está exercendo Exatamente. a advocacia real, né? Uhum. E os alunos agora vão ver a execução do seu trabalho, só que na representação do professor. Inclusive as peças processuais, Anderson, quem faz são os alunos. O que seriam peças processuais? É o papel, vamos dizer assim, só que hoje é tudo digital, né? Então, assim, quando a pessoa vai entrar com um pedido de alimentos, de pensão alimentícia, tem que ter lá um papel para pedir isso, certo? Tá. Claro, hoje em dia não é o papel, né? É o computador, né, gente? Certo. Mas só pra gente entender. Quem que vai escrever esse papel? Quem que vai fazer essa peça? Os alunos. Quem que vai assinar? O professor. Porque Hoje é tudo digital. O papel digital. sumiu. Sim, é só uma forma de dizer, né? Mas aquelas As pastas. pilhas não tem mais, né? Então vai lá. Haja olho, né? O Pra aluno ficar faz, nas. Sim, os alunos fazem, o professor corrige, manda, né? Então, é tudo através do próprio aluno. Então, é um protagonismo muito grande do aluno. E outra… Especialista em PDF também, né? Opa! Que deve ter, porque as anotações no papel antes eram com marca-texto, com post-it. Post-it, né? Agora, além de ser… Para ser um bom advogado, tem que ser um bom… saber operacionalizar bem um PDF, né? Pra fazer as suas margenzinhas, as suas… Sim, o Word, né? Enfim, esses programas básicos tem que ter um pouquinho de noção. Mas, isso aí também não é nada tão difícil assim para se aprender. Mas é interessante que, além da questão das audiências e tudo mais, que a gente chama isso de prática real, porque a gente vai ter contato, então, com essas pessoas, a gente também tem, no Unicesusc, a prática simulada. Porque assim, Anderson, quando o aluno chega lá na 6ª, 7ª fase, ele vai aos pouquinhos se especializando. Mas como assim? Tá no meio do curso e já vai se especializando? É isso mesmo. A gente tem uma prática no nosso curso de chegar ali próximo da 6ª fase, 7ª fase, ele poder escolher entre 4 grandes áreas: direito do trabalho, criminal, civil ou direito público. Aqui não precisa ficar explicando cada uma dessas áreas, porque, né, cada um pode dar uma gugada aí e pesquisar. Mas são as 4 grandes áreas, não que não existam outras, mas… Mas já dá uma boa direção. Isso. E a partir dali, ele vai fazendo a prática dele real ou a prática simulada nessas áreas. Inclusive, uma das… Desculpa, ele escolhe uma entre as 4? Isso, tá. Exato. Não significa dizer que ele não pode pular de uma para outra, ele pode experimentar todas, né? Mas cada semestre ele vai ficar em uma. Não gostei, vou para outra. Tudo bem. Mas isso já é uma forma de, aos pouquinhos, esse aluno já ir se direcionando para uma microespecialização. E é comum eles te perguntarem: prof, me ajuda aqui, Cris. Tu acha que eu vou para essa? Com certeza, tipo, é bem comum. Quase uma orientação vocacional. Sim, é bem comum os alunos perguntarem. Não digo necessariamente para mim, porque como eu sou mais da área penal e criminal, é claro que eu vou puxar, né? Como se diz, né? A sardinha ali e tal.
Mas é bem comum os alunos, sim, que estão ali chegando perto da sexta, sétima fase, se questionar. Será que eu já vou então para alguma área que eu me sinto mais confortável? Ou vou experimentando? Então a gente vai orientando. E isso também já ajuda para que o aluno já vá pensando depois no TCC, que isso é bem lá pro final, né, Anderson? Mas às vezes o aluno já vai, ele já fez a prática real, no Cível, por exemplo. Já fez a prática simulada também no Cível. Quem sabe eu vou escrever sobre isso? Então, assim, isso já vai facilitando para não chegar uma coisa tão perdida lá no final do curso. Né? Isso deve trazer para eles um alívio, né? Eu acredito que sim, eu acho que ajuda bastante. Porque, e a gente vai na orientação, né? Sim, porque uma das coisas que mais chama a atenção realmente dos alunos ali nessas fases finais, que é o tormento, eu acho que de todos os cursos. Imagina, por exemplo, de um curso como o de vocês, que é referência, em que a banca de professores deve ser uma banca de professores bastante criteriosa e o aluno não quer chegar no final de 5 anos e fazer feio, né? Não, claro. E eu acho que a preocupação do aluno quando ele está ali pela oitava, nona fase, que já são, né, os finalmente, como a gente fala, é uma preocupação de TCC, prova da ordem da OAB, que muitos fazem. Muitos fazem. Esse assunto eu queria voltar com você daqui a pouco sobre a prova da ordem. Não vamos falar agora, tudo bem. Né? Ou assim, o que eu vou fazer da minha vida depois disso? Sim. Então, né, minha vida, minha carreira. Então a gente tem muitos caminhos aí para quando estiver finalizando. E como é bom estar num lugar onde existe essa orientação, porque existem várias piadas do mundo relacionado ao mundo do direito, né? Muito. Uma delas é que é o único curso que você faz, se forma e você não é nada. Viram nada jurídico, a gente sempre fala, né? Viram nada jurídico, Então, assim, é um reconhecimento de que realmente, assim, o aluno precisa ser muito bem orientado para que ele possa dizer assim, olha, ok, já estou graduado, agora eu preciso me achar em todo esse universo jurídico para onde realmente eu vou gastar meu tempo e minha energia, porque afinal de contas isso tem que me levar a algum lugar. Agora, se eu estou num lugar onde isso não é bem dirigido, onde isso não é bem orientado, onde realmente não tem todas essas opções, não tem a extensão, não tem essas conexões enfim, com a sociedade que está no teu entorno, poxa, fica muito difícil, né? E aí o aluno realmente está perdido. E dá uma dó, né? Porque, poxa, foram 5 anos. Sim, né? Sim. Eu acho que isso é muito relevante. Ter extensão desde o início do curso. Ter uma base boa com bons professores, como são os nossos professores. A grande maioria dos nossos professores, além de serem professores, atuam no mercado. Na advocacia ou na área pública, né? Eventualmente algum concursado. Ter a prática real, ou seja, né, fazer essa atuação lá no escritório modelo, que a gente chama, né, escritório de atendimento jurídico. Prática simulada. E por que a gente tem a prática simulada, Anderson? Porque a prática simulada são para aqueles casos que às vezes nós não vemos na prática real. Então a gente leva para a prática simulada. Além disso, a prática simulada já é um exercício para quem for fazer a prova da ordem. Então tudo isso já é uma experimentação. Então chega no final, fez o TCC, foi bem orientado, é muito provável que esse aluno vá se dar bem, né? Vai fazer uma prova da ordem, os alunos podem fazer a prova na ordem, se eu não me engano, já na 9ª fase eles já podem fazer como experimentação. Então tem muitos alunos nossos que estão ali na 10ª fase, já defenderam o TCC, já passaram na ordem, só estão esperando para pegar o canudo e para ir para o trabalho, para ir para a vida, né? Então, com certeza, isso é um grande diferencial, tu ter esse preparo e essa base. Quando a gente fala do exame da ordem, ele é de longe, né, o exame mais temido do Brasil, né? Supera, acho que praticamente todos, talvez alguns concursos específicos, mas assim, por que existe tanta dificuldade do estudante do bacharel em Direito no Brasil de conseguir lograr êxito numa prova em que ele passou 5 anos estudando? Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. É bem complexo, Anderson. Para você ter uma ideia, não sei se você já chegou a ver números, 20% das pessoas que se inscrevem para fazer a prova da ordem passam. Apenas 20%. É um número absurdo, né? É muito pouca gente. Sendo que em alguns lugares do Brasil o número é até pior, né? É até pior. Eu tô falando de nível Brasil. A média Brasil. Tá? Se a gente fizer alguns recortes, nós vamos encontrar talvez índices mais baixos. Mais baixos em alguns locais e em algumas instituições também. Pode ter certeza disso. Então, para começar, tem esse índice que já é assustador. A prova da ordem, para quem não sabe, ela é dividida em 2 fases.
A primeira fase é uma fase, vamos dizer assim, de múltipla escolha, né? Acho que são 80 ou 100 questões, uma coisa assim, mais ou menos. Múltipla escolha, tu tem que passar um número mínimo. Então, tem que acertar, sei lá, 40 questões, tá? É próximo ali da metade. Passou dessa fase, vai para a segunda fase. E é aí que a prática real e simulada do nosso curso é tão relevante. Porque a segunda fase é a parte escrita de uma daqueles 4 setores que eu falei para você. Mas quem escolhe o setor? O aluno. Eu escolho? Hoje em dia já não tem mais só 4 áreas, né? Público, penal, tributário, civil. Hoje a gente já tem outras sub-áreas, empresarial, constitucional. E tem mais, acho que 2 áreas que agora eu não tô lembrando de cabeça. Mas o aluno escolhe. Então ele escolhe, então ele passou a primeira fase. Que daí é geral. Objetiva, Daí é geral, é que tudo. é comum a todos. Isso. Ok. Passou, tá classificado para a segunda fase. Isso. Aí na segunda fase Ele é mais vocacionado. Exatamente. Né? Como era muito antigamente o vestibular lá da UDESC, né? Isso. É vocacionado. Então agora eu vou ter que enfrentar um desafio de respostas discursivas. Isso. Faz uma peça e depois perguntas dissertativas. Que são relacionadas a uma área especializada. Que eu mesmo tive a oportunidade de escolher. E você escolheu. E não significa, tá, Anderson, que porque você fez, por exemplo, a segunda fase no penal, eu só vou ser então agora um advogado criminalista. Não. Se você ganhar a carteirinha da OAB, se der certo a prova, tu pode atuar em qualquer área. Isso às vezes é uma dúvida de algumas pessoas, né? Então, você tem essa questão da especializada. Então você entende o quanto que é importante essa prática real e jurídica que a gente faz? Sim, não só a prática real e jurídica, tá? Que agora faz muito mais sentido para mim aquela escolha que vocês permitem o aluno fazer ali na parte final. Exato. Tá? Então, já vai pensando, né? Vou fazer a prova na ordem tal área. Então eu já vou fazendo a minha prática real e simulada exatamente nessa área. Eu já vou me preparando. Isso ajuda muito o aluno. O nosso índice de aprovação no Unicesусc é muito grande. É muito grande. E eu não consigo te dar dados reais agora. Por quê? Porque os alunos conseguem fazer desde a nona. Então eu chego... A nona já é validada ou é só como treineiros? Não, já é validado. Se ele passa na nona fase, daí ele só espera, pega o canudo e pega a carteirinha. Fica lá já como... enfim, direito adquirido. Isso, perfeito, exatamente. Direito adquirido. Fica ali guardadinho na gaveta, e... terminou, teve a graduação, tá com o diploma, pode pegar a carteirinha. Então, se a pessoa entrou no último ano da faculdade, no seu 5º ano, né, 9ª e 10ª fase, e já tá ali com a carteirinha, de repente... É por isso que vocês tinham aquele selo da OAB, que é um selo de reconhecimento, em virtude desses números, desses resultados. Sim, sim. Esse selo é muito importante, com certeza. E isso é um reconhecimento dessa história toda, de todo esse resultado. Sim, dos alunos, porque quando o aluno faz a inscrição, ele diz em qual faculdade que ele cursou. Qual centro universitário, qual universidade. Como é o Enem, né? Que Mesma vai coisa. dar a resposta ali por escola, né? Então, o selo é esse reconhecimento, né? Que traz muito disso do que vocês fazem. Mas olha só que interessante, porque um dos maiores temores de qualquer ser humano, né? Qualquer ser humano, né, Cris? Qualquer ser humano, ainda mais jovem, é a reprovação. Claro. Né? É a não classificação. Sim. Né? Então, assim, muitas vezes, assim, tá tão demonizada essa questão da prova da OAB e não é por pouca coisa, porque num número como esse de 80% de reprovação, é uma demonstração de que tem muita coisa errada, né? Eu não sei se é na elaboração da prova, mas... Ou talvez os cursos que não preparam, né? Não sei, quem sou eu para julgar, mas né, a gente tem que analisar isso. Porque é muito grande o número de reprovados. Com certeza. Né? E o que eu posso dizer para ti também... Mas também é uma forma de selecionar. Sim! Então, vamos lá, né? O exame da OAB é uma prova de separar o joio do trigo, né? Sim. De quem está realmente preparado e viveu mesmo, né, a graduação e estudou e tudo mais, e quem fez de qualquer forma, ou não foi bem instruído, não teve realmente um colegiado qualificado e não tem condições, porque vamos combinar, né, Cris? Assim, desculpa, professora, mas quando a gente pega um profissional mal preparado, ele causa muitas consequências no próprio cliente, né? Claro, com certeza. Ele traz um prejuízo muito grande para a sociedade, né? Porque um cidadão que não conhece, e eu sou esse cidadão, eu sou cidadão comum,
Se eu for consultar hoje um advogado, se eu for consultar por uma necessidade, eu não tenho quase nenhuma condição de poder saber se ele é ou não um bom profissional. Claro, a gente vai buscar indicação, natural, Sim, né? perfeito. Mas, Como tudo hoje em dia, né? exato. A gente vai buscar uma indicação, a gente vai tentar evitar e reduzir o dano. Mas muitas vezes algumas pessoas, elas querem um advogado, né? São pessoas que estão desesperadas por uma determinada situação e o primeiro que elas encontrarem, elas vão contratar. Sim. E quando elas caem, né, numa situação difícil, olha o dano que causa, né? Não, com certeza. Não Mas só assim, perdeu o processo, não só perdeu claro. a ação que aquela pessoa precisava, mas às vezes perde documentação, não dá resposta, né, e tudo mais. Então, assim, de uma certa forma, claro que o exame em si não vai resolver isso, né? Não, ele não vai medir isso. Mas de qualquer forma, pelo menos eu acho que muita coisa o exame, acho que deve ter muita crítica em relação ao exame, né? Tem bastante. Né? Mas eu acho que ainda separa um pouco o joio do trigo. Esse filtro que você fala, eu acho que é um discurso que ainda se mantém. Nós temos muitos cursos, né, no Brasil todo de direito. Então, algo que é relevante, né, a quantidade de cursos, ainda mais pelo número de advogados. Mas, além disso, mesmo com esses 20% que conseguem passar, tu sabes que desses 20% existem alguns estudos. A gente pode falar aqui por Santa Catarina, né? Estamos falando aqui da nossa região, exatamente. Nem todos advogam. Muitos alunos nossos, inclusive, né, nossos egressos, fazem a prova da ordem, às vezes apenas para ter a carteirinha. Às vezes para atuar ali pro pai, pra mãe, pros parentes, pros amigos, mas não vão abrir um escritório. Por quê? Porque eles estão ali alcançando, buscando, almejando um concurso público ou alguma outra coisa. Mas de cada 10, agora olha um número interessante, cada 10 jovens que eu converso nas escolas, 8 não querem ser advogados. Pois é. Eles querem a magistratura, eles querem a área concurso pública. Público, né? Isso. 2 ali dos 10 que querem ser advogados é porque a família já está inserida no campo jurídico e já tem um escritório, já vai estar inserido ali no meio, sim, né? Só vai seguir o que a isso família aí. já construiu. Dos 2 pode ter certeza que existe alguma composição familiar ou próxima que vai só usufruir. Agora, os outros 8 não querem a magistratura, querem toda essa área pública aí, que é imensa também, né? Sim, hoje em dia a gente tem muitas possibilidades de concurso público na área do direito. Só que, ao mesmo tempo, existem algumas carreiras jurídicas. O desembargador é uma, né? O desembargador não é um concurso público, né? O concurso não público é magistratura. Para tu chegar a ser desembargador leva muitos bons anos, né? Não é por esse caminho. Não. É por esse caminho. Tu faz o concurso para magistratura, mas tu vai começar numa comarca pequena, provavelmente numa área de interior, no extremo oeste catarinense, alguma coisa nesse sentido, para depois, aos pouquinhos, ir galgando o lugar até conseguir chegar onde você quer. E depois Mas só pode ser desembargador quem é bacharel em direito. Certo, perfeito. Isso. Tá. Agora me perdoa, já que eu entrei nesse assunto, mas o que é desembargador, afinal de contas? O desembargador é um magistrado de segundo grau. Então, a gente tem os juízes de primeiro grau que atuam nas varas usuais, né? Direito de família, briga de terra, trabalhista, crime. E daí, quando aquela decisão precisa ser reformada, então que a gente diz assim, vou entrar com um recurso. Aí vai para uma decisão que a gente chama de colegiada, que precisa ser no mínimo de 3 pessoas. Esses 3, eles também são juízes, mas eles são juízes de segundo grau. Então a gente chama eles de desembargadores. Então eles trabalham no tribunal, né? Claro que ganham mais, mas eles têm muito mais tempo de experiência. Assim, é possível chegar a esse nível que a gente chama, né, de juiz, então no patamar de desembargador, tanto sendo um magistrado, mas é possível também como advogado. Também é possível. Todos esses caminhos vocês ensinam, orientam os alunos, claro. Explicam todas as possibilidades, todas as ramificações, enfim. Os caminhos que é possível a pessoa percorrer, com certeza absoluta. Porque isso tem que ser explicado, porque é muita coisa que tem. Muita coisa. Aí tem o promotor, aí tem o delegado. Isso. Todos eles são do campo jurídico, né? Todos eles são advogados. E às vezes a pessoa pensa, né? São advogados não, são bacharéis em direito, né? Isso. Me formei em direito, agora sou bacharel. Já vou fazer um concurso, já vou entrar. Opa, peraí. Talvez, dependendo da carreira que você está buscando, você precisa de 3 anos de atuação jurídica. Por exemplo, a magistratura precisa. Então, o que acontece? Muitos bacharéis fazem a carteirinha da ordem, atuam um pouquinho, para ter ali, né, o mínimo que tenham as regrinhas,
pra ficar esses 3 anos Como pra se dar fossem horas de aire. voo lá. Pra pilotar um avião, Mais ou menos isso, que é uma pra, boa analogia. né? Pra pilotar um avião maior, você Isso. tem que pilotar um avião menor. Então, Isso, fazer uma boa analogia aí. E aí, opa, agora vai poder fazer então um concurso para magistratura. Mas não é assim, me formei no outro ano, já tô como juiz. Isso não existe, né? Tu tem que passar por alguns caminhos. e desculpa o termo, tá? Mas o meu termo é lá do ensino médio. E não tem migué, não tem caô. Tem que comprovar que fez, tem que ter os processos, tem que Claro. ter acompanhamento, enfim. Tem que Uhum. ter todo. Sim. Não dá pra querer chegar lá e bater na porta, porque eu sou filho de fulano de tal e eu quero. Não, porque meu pai já é juiz, então eu também quero, né? Não existe isso. Então tem algumas carreiras jurídicas que precisam de determinados caminhos. E esses caminhos têm que ser seguidos, né? Então, como você falou, no começo você é um nada jurídico. Aos pouquinhos você vai galgando esses lugares. E como tudo isso requer uma orientação qualificada, né? Com certeza. Por Porque isso a eles nossa são tão necessidade. jovens, porque assim, mesmo com Sim. 22 anos, 23 ali, já formados, são muito jovens, né? Por que são jovens? Porque ainda tem tanta coisa nessa história toda, que se eles forem mal orientados, daqui a pouco caem numa área que não tem vocação, por exemplo, que é a sua área. Sua área é a criminal, certo? Uhum. Não é todo mundo que tem estômago pra isso. Mas hoje, por exemplo, eu nem atuo mais na advocacia. Por eu estar coordenando o curso e dando aula e na extensão, porque eu tenho daí o projeto de Sim. extensão no presídio, hoje eu não consigo mais advogar. Mas se advogasse, Sim. tem que ter um perfil. Com certeza tem- absoluta. Um ambiente que você vai enfrentar, Uhum. a comunicação que você vai ter que ter, Uhum. as situações que você vai viver e tudo mais. Claro, dependendo Não é da área. todo mundo, aliás, é um grupo muito pequeno que realmente tem vocação para a área jurídica dentro desse campo, Sim. né? Uhum. E a pessoa tem que realmente assim, não, eu me achei, é isso que eu vou fazer. É isso aí. Né? Assim, até como a gente não falou aqui, né, Anderson, mas a própria docência. A docência também é uma carreira dentro da área do direito. E a gente chama aqui, nós aqui no podcast, né? A gente chama assim, o bichinho da educação te picou, Sim, né? Que foi o que aconteceu contigo, com né? certeza Você já é absoluta. professora há bastante tempo também. Já. Então, eu advoguei durante bastante tempo, 10, 12 anos. Quer dizer, nem é tanto tempo assim, né? Mas, enfim, foi esse tempo. E esse tempo de experiência já me foi suficiente para entender que esse não era meu lugar. Então, apesar de gostar do direito, eu gosto muito da ciência jurídica, mas o meu lugar é sala de aula. Então, é onde eu me encontro, é onde o bichinho me morde, mais que eu fico feliz por ele me morder, né? Então, a educação é isso. Então, também Você, é uma área. além de estar na coordenação, você tem Sou professora também. qual área que você dá aula, professora? Penal e criminologia. Olha só. Sim. E Que é a aí- minha área, né? Sim. E aí, estudos de caso, aquela coisa toda. Sim, Os sim. alunos adoram. Gostam. E aí vem o Jornal debate. Nacional, né? Já ia achar, acho que, né? E aí tem que fazer, acalmar a turma, né? Sim. Senão daqui a pouco a aula se perde. Ainda mais que minha matéria é a parte especial. Então, a gente fala de homicídio, estupro, lesão corporal e afim por diante, né? Os crimes mesmo, não a parte Sim. teórica. A gente fala dos crimes em si. Então, é bem apaixonante. Eu gosto bastante. Os alunos também curtem bastante. E aí tem que estar sempre mediando também, né? Porque deve dar as discussões são acaloradas por conta de pontos de vistas, né? Sim. E aí tem que mediar isso tudo, tem que... Pensa comigo, Anderson, você falou de 2 séries que são da área do direito, mas hoje, que tipo de série que você mais assiste? Não são séries normalmente que têm algum vínculo com a violência? Ah, sim, sim. A Agora eu violência comecei- hoje é o que mais está nos streamings. De alguma forma, ou para um drama, sabe? Ou até Sim. mesmo um romance, mas que tem uma... E é isso. A violência tá sempre ali, né? Tá de sempre alguma ali. forma. Então, Porque ela causa alguma situação. ainda daí que seja vai uma violência resolver. simbólica, né? Então é não. algo que hoje está sendo muito consumido. Então isso Bom, leva muito pra sala de se aula. assistir Pica-Pau, tem violência. É isso aí. Se assistir Pica-Pau, vai ter violência no Pica-Pau e tudo no Pernalonga também. Claro que os nossos jovens nem acho que sabem o que é Pica-Pau e Pernalonga, né? Mas é mais ou menos isso. Mas de fato, verdade, né? Tá ali de alguma forma tá inserida, né? E, bom, né? Até o nosso noticiário esportivo, né? Ele hoje está sendo tomado por noticiário de violência. Exato. Né? Nos esportes, né? Uhum. Tão dó, né? Tão que pena. Mas que bom. Eu quero dizer o seguinte: nós teríamos muitos assuntos para explorarmos aqui, né? Mas em virtude dos compromissos, né, de todos os convidados, inclusive o seu, né? Eu vou lhe agradecer muito a sua visita. Uhum. Mas eu tenho algumas perguntas finais, Tá né? bem. Pra gente poder fazer Uhum. aqui a conclusão desse podcast, desse episódio sobre o curso de bacharel em Direito do Unicesusk, né?
curso com turmas manhã e noite, né? Sim, manhã e noite, isso aí. E curso que foi o pontapé inicial, né? Ali da faculdade, Sesus que lá atrás, hoje Centro Universitário. E Exatamente. vocês estão animados, né? Com o Centro Universitário, estão Com felizes. certeza, só alegria agora. Coisa boa, né? Que Muito legal. bom. Né? Foi uma luta bem batalhada, né? E teve bastante investimento de tempo, de recursos e tudo mais para se conseguir. Mas quando a gente traz aquelas colocações que eu lhe trouxe, né? De alguns falarem, é chato, já tá cheio de advogado, mais um, não sei o que, etc e tal. O que você diria hoje, certo? E pode até olhar para essa câmera específica aqui. O que você diria hoje para uma jovem, que como você lá, alguns anos atrás, tomou a decisão? Por que fazer direito ainda é legal e por que no Unicesusk? Bom, eu acho o seguinte, para você que está em dúvida que curso escolher ou onde estudar, primeira coisa pensa que o curso de Direito, como eu falei já agora um pouquinho antes, ele já não é mais um curso que está tão focado na questão de resolver conflitos nessa forma combativa, nessa forma de resolver brigas, né? Nesse olhar de eu tenho a resposta certa. Cada vez mais a gente tem visto, e lá no Unicesusk a gente tem colocado isso também como prática, de o quanto que a ideia de pacificação, o quanto que a ideia de buscar uma conciliação entre as partes, e isso até financeiramente é interessante, né? Tem trazido respostas muito mais interessantes. O Poder Judiciário, Anderson, ele está esgotado. A gente sabe disso, e não é de agora, é uma coisa que já vem há bastante tempo. Então, por que não pensar um pouco diferente? E a gente tem feito isso no Unicesusk. Então, essas competições que nós temos relacionadas à arbitragem, à conciliação, competições às vezes de matérias, né, processo civil, penal que nós temos, as práticas jurídicas e reais, como eu já conversei, a extensão, tudo isso vai preparando o aluno de um curso que a gente poderia chamar de bastante conservador, mas para uma mentalidade do futuro. Não dá mais para a gente pensar o direito como algo combativo. A gente tem que ter uma mentalidade muito mais aberta, né? Uma mentalidade de tentar conciliar e resolver as coisas. Somos adultos, né? Então, vamos tratar também o direito como adulto. Por que a gente precisa colocar na mão de um juiz a resolução dos nossos conflitos? Às vezes precisa e não tem jeito. E tá tudo bem e o Poder Judiciário vai estar lá sempre. Mas será que a gente não consegue, às vezes, resolver entre a gente, né? E, claro, mediado isso por um advogado, um mediador, um árbitro. Então, atrelado tudo isso a um corpo docente tão preparado, atualizado, refinado. Os nossos professores, em sua grande maioria, têm mestrado, doutorado, ou se já têm doutorado, buscam pós-doutorado, né? Talvez alguns nem saibam a diferença disso tudo, mas são professores que realmente estão preparados, né? Não só por conta do mercado, porque a grande maioria trabalha, tem o seu escritório, né? Sua profissão além da docência, então eles vão trazer casos práticos, o que isso é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, estão alinhados com as teorias mais modernas do que se fala do direito, que é isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Então, esse olhar para o futuro, que não dá mais para a gente pensar como em 1820 bolinha, né? Com o que se via na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem que olhar também para os nossos problemas aqui de América Latina, que é totalmente diferente, né? Muito diferente. Então, acho que é isso. Não, perfeito. Adorei. Uma nova mentalidade. Você acabou de assistir o podcast com a professora Cristiane Calbi. Ela é coordenadora do curso de bacharel em Direito do Centro Universitário Sesusk de Florianópolis. Professora, muito obrigado pela sua companhia, pela gentileza da sua agenda estar conosco. Obrigada. Foi uma honra dividir o espaço aqui. Se precisarem, estou à disposição para voltar, para tirar mais dúvidas, conversar. Muito obrigada. Que bom. E venham para a Unicesusk. Ah, legal. Sem dúvida, né? É isso aí, gente. Você acompanhou mais um podcast e você sabe, né? Todos os nossos episódios, a gente sempre convida você a se inscrever nos processos seletivos do Centro Universitário Sesusk. Existem várias opções. Você pode utilizar a sua nota Enem, você pode utilizar o seu histórico escolar, também tem a opção de uma prova de redação, reingresso, né? Você já tem uma graduação, por que não retornar, né? Ou se você parou, tá ali paradinho, retorne aos seus estudos.
E se você está inserido numa outra instituição e gostou do que ouviu aqui, do que assistiu aqui, e quer transferir a sua graduação de Direito para o Unicesuz, que também existe essa possibilidade. Então, como você pode observar, existem muitas possibilidades, tá certo? Tem o QR Code que você vai ter acesso direto ao time comercial do Unicesuz, também o WhatsApp para você ligar e todos os endereços, né? Tanto do site, das redes sociais, para que você possa fazer contato e ingressar no próximo semestre no Unicesuz, tá certo? Então é isso aí, gente. Até o próximo episódio e não esqueça também das bolsas. Cada curso tem o seu programa de bolsas, inclusive o curso de Direito, professora, né? Tem a bolsa do Fundes, que é o programa de bolsas vinculado ao governo do estado, em que você pode ganhar, imagina, ser contemplado via governo, né? Até uma bolsa de 100%, de até 100%. Já pensou? Bolsa integral, Direito, na grife Unicesuz, vale a pena, né? Tá ok? Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.